Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes de Artes aqui do canal e olha só essa linda arte em natureza morta que eu preparei para a gente fazer juntinhos no passo a passo, com uma explicação detalhada de luz e sombra. No próximo vídeo, pause para copiar o risco. Bom, como sempre, eu começo meu trabalho aqui pelo fundo, coloco uma fita para demarcar o fundo e a superfície. E vou usar duas cores para fazer esse fundo, o camurça e o chocolate, tá? No meu pratinho, um pouquinho do Aquarela Silk, eu vou fazer, gente, um fundo reverso. Começo aqui, ó, com camurça, passo um pouquinho do camurça bem próximo do meu elemento, tô usando o pincel Pituá número 6 e vou espalhando. Pego esse camurça com um pouquinho do Aquarela Silk, com movimento circular, vou espalhando bem até esfumar ele todo no meu tecido branco, sem deixar manchas, tá? Mais pro final, ó, quando eu tô querendo esfumar bem ele, então eu vou pegando mais Aquarela Silk do que tinta. Mudo de pincel, pego o pincel número 8 da 421, venho com chocolate, contornando o meu elemento e vou espalhando com esse pincel mesmo o chocolate em cima do camurça. Dessa maneira, ó, fica bem mais fácil escurecer o fundo próximo do elemento e fica bem mais fácil de esfumar essa cor mais escura no tecido, porque já tem aquele primeira fundo, tá? Volto novamente com o pincel Pituá, só para unir, ó, essas duas cores, tá? E deixar sem mancha. Vou fazer exatamente isso do outro lado. Aqui eu pego um tiquinho mais de chocolate, só para entrar aqui um pouquinho, ó, atrás da uva, tá? Volto com o pituá só para fazer a junção. E olha só que bacana que já fica. Faço o mesmo do outro lado. Tá, fundo feito, tiro a fita, mudo ela de posição, coloco ela em cima do fundo e venho fazer a superfície com erva doce. Pincel pituá número 6, um pouquinho do Aquarela Silk, pego o erva doce com Aquarela Silk, passo bem próximo do meu elemento com o pincel Pituá. Eu não consigo contornar aqui, ó, bem certinho o meu elemento, então eu chego bem próximo e já vou esfumando a parte que eu quero no tecido branco. A parte de baixo, a parte de fora dessa superfície, no tecido branco, tá? Se você é novo aqui no canal, tá gostando desse vídeo, assista também os outros e se você gostar, se inscreva, tá? Lembrando que esse risco, gente, tá disponível no início do vídeo e também vai ficar salvo para vocês lá nos destaques do meu Instagram em riscos grátis, tá bom? Todas as cores usadas aqui nesse trabalho você vai encontrar na descrição do vídeo, tá? E na descrição do vídeo você vai encontrar também um link para o meu curso online de pintura em tecido, tá? Convido a todos vocês a fazerem, porque o curso tá imperdível. Olha só, volto novamente pro pincel número 8, venho com a erva doce, um pouquinho do Aquarela Silk e vou contornando os meus elementos, fazendo a superfície, unindo com aquele fundo, né, que eu fiz aqui por baixo, ó, da superfície com erva doce. Tá unindo bem certinho, ó, vou passando rapidinho e fazendo essa junção, tá? Com bastante cuidado, tento não entrar com esse erva doce no meu desenho, nos meus elementos, passo mais um pouquinho aqui do ladinho também. Já vou com movimento circular e espalho, faço a junção, né, desse contorno, venho aqui, ó, bem no meio da uva, passo um pouquinho do erva doce, um pouquinho do chocolate e pronto, ó. Aqui também passo mais um pouquinho e agora eu já venho pintando aqui a minha pera, tá? Vou usar o amarelo bebê, o verde abacate, o siena natural, um pouquinho do amarelo canário e um pouquinho do sépia.
tá? Eu começo aqui, ó, fazendo uma misturinha de amarelo bebê com um pouquinho do verde kiwi. Passo aqui, ó, aqui na pera, desse lado, já levo, ó, essa misturinha lá em cima do risco, venho aqui, ó, ao meio com um pouquinho mais do amarelo bebê, passo e vou preenchendo, ó, toda essa pera, tá? Aqui, ó, venho com mais um pouquinho do verde kiwi e do amarelo bebê, desse lado aqui, ó, já uso um pouquinho mais do verde kiwi, já venho, ó, também com uma pinceladinha um pouquinho mais do amarelo bebê, faço a junção dessas duas cores ou posso fazer uma misturinha, pego um pouquinho mais do verde kiwi e preencho todo esse lado aqui, ó, bem certinho, tá? Deixo bem uniforme assim. Venho, ó, com um pouquinho do amarelo canário, dou uma pinceladinha bem no meio, aqui do ladinho mais escuro que eu deixei com verde kiwi também, tá? Venho, ó, com a pincelada do verde abacate, tô usando aqui, gente, pincel número 8 da 421, tá? Mas você pode usar aí o pincel da sua preferência, aquele que você já tá mais acostumado a usar, tá bom? Venho, ó, trago esse verde abacate até aqui embaixo e vou fazendo, ó, algumas marcações nessa pera com esse verde abacate. Venho aqui do outro lado, esfumo um pouquinho também, vou fazendo aqui, ó, um detalhezinho. Essa pera é daquela mais verde, né? Então, aqui, ó, vai ter alguns lugares mais escuro e outros um pouquinho mais claro. Aqui eu contorno essa uva com bastante cuidado, venho com um pouquinho mais do verde abacate, deixando a parte ali do meio sem um pouquinho mais claro. Faço a junção bem certinho, venho aqui por baixo com um pouquinho mais do verde abacate, já levo a tinta bem em cima do risco e vou misturando, ó, bem certinho. Aqui, ó, venho com mais uma pinceladinha do verde abacate, tinta de um lado só do meu pincel, vou colocando a tinta bem em cima do risco e volto com movimento circular, misturando bem, tá? Venho, ó, com a pincelada do siena natural, vou passando e já vou unindo a esse verde abacate que eu passei anteriormente, tá? Venho aqui, ó, com mais um pouquinho, trago, ó, em cima do risco, desse lado, como eu falei, vai ficar um pouquinho mais escuro, porque é o lado, gente, contrário de onde entra a minha luz, tá? Venho aqui por baixo, escureço mais um pouquinho também, e a pera, dessa maneira, ó, já vai ganhando formato, já vai ganhando vida, tá? Aqui, ó, uma sujeirinha aqui por baixo também, tá? Venho, ó, aqui com a pinceladinha a mais do siena natural para contornar aqui, ó, esse lado da pera bem certinho, levo a tinta bem em cima do risco e aqui eu só dou uma sujeirinha, ó, desse lado, tá? Venho, ó, com um pouquinho mais do siena natural, reforço um pouquinho mais aqui, ó, aqui no cantinho também, volto com a pincelada do verde abacate, retoco essa parte aqui do meio e venho, ó, com um pouquinho do amarelo bebê e do branco para me dar claridade aqui, ó, nessa beiradinha. Então, eu pego um pouquinho mais aqui, ó, do amarelo bebê do que branco. Aqui, ó, também já coloco, ó, uma claridade espalhada. Agora, eu jogo o branco para dar o meu ponto de luz. Dou uma espalhadinha tanto para cima como para baixo, tá? Aqui eu jogo um pouquinho, bem pouquinho, amarelo bebê e vou puxando, ó, um pouquinho para cima, tá? Notem, ó, que eu não fico esfregando muito a tinta, tá? Aqui eu venho com um pouquinho do amarelo canário e aqui também pra dar mais volume nessas marcações que eu fiz aqui na pera, tá? Reforço aqui o branco, que é meu ponto de luz aqui nessa pera, ajeito aqui do outro lado bem certinho, venho, ó, com um pouquinho mais do verde kiwi, dou uma pinceladinha, aqui em cima, ó, um pouquinho do branco,
e do amarelo bebê. Eu pego mais, gente, amarelo bebê do que branco, tá? Pra fazer essa parte da beiradinha. Um pouquinho do branco aqui para fazer mais um pontinho de luz. Dou uma pinceladinha aqui meio espalhado. Aqui também, ó, só sujeirinha. Venho com um pouquinho do siena natural e do sépia, faço uma misturinha, pego o pincel número 2. A pera é uma fruta que machuca bastante a parte da casca ali, machuca facilmente. Então, eu venho fazendo algumas marcações, ó, é como se fosse machucadinho e algumas manchinhas da fruta mesmo, tá? Com bastante delicadeza, pincel bem suave, vou fazendo algumas pintinhas. Esses risquinhos são machucados na casca da fruta. Faço em alguns lugares, não exagero muito, gente. Faço apenas alguns e vou fazendo pintinhas, tá? É natural da casca dessa fruta. Venho, às vezes eu pego um pouquinho mais aquarela silk do que essa mistura para ficar mais claro essas manchinhas e vou fazendo algumas, ó, dando mais naturalidade a essa fruta, tá? Faço, ó, algumas marcaçõezinhas, venho aqui, ó, por baixo dessa uva, desse lado que vai ficar mais escuro, escureço já um pouquinho com essa misturinha, tá? Um pouquinho do sépia e do siena natural, tá? Com esse pincel número 2 mesmo, ó, eu escureço desse lado aqui só um pouquinho, tá? Venho, ó, com mais uma pinceladinha para fazer algumas marquinhas aqui em cima. Notem, ó, que eu faço umas mais escuras, outras mais claras. E pronto. Feito isso, ó, já venho para pintar a uva. Essas uvas são escuras e vou usar as seguintes cores: berinjela, uva, flor de malva, azul ardósia e um pouquinho só do branco, bem pouquinho. Aqui, ó, já pintei algumas, mas deixei essas aqui da frente, que é da mesma maneira pra gente pintar juntinho. Começo aqui, ó, com uva, pincel número 6 da 421, vou preenchendo, ó, até uma parte, depois já venho, pego berinjela, passo, ó, na parte de baixo dessa uva. Notem, ó, que aqui já vou passando esse berinjela e já vou deixando um pouquinho mais escuro, que é a sombra que essa uva da frente faz em cima dessa, tá? Aqui, ó, já venho com um pouquinho do flor de malva para clarear aqui no meio e volto para o uva para contornar aqui a minha fruta, ó, bem certinho. Novamente, mais um pouquinho do flor de malva, passo aqui, ó, já deixando, ó, a sombra que a uva da frente faz em cima dela. Mudo de pincel, pego o pincel número 2, vem com a pinceladinha do azul ardósia, vou passando, ó, bem em cima do risco, com bastante cuidado, e vou dando, gente, pinceladinhas aqui. Eu não posso esfregar o pincel com movimento circular, porque eu não quero que vire uma terceira cor. Eu só quero que fique aquela marcação daqueles pozinhos que fica em cima da uva, tá? Essa uva é bem escura, então eu volto aqui, ó, na anterior, jogo um pouquinho mais do berinjela e faço a sombra que essa uva que eu estou pintando agora faz em cima dela. Volto aqui, escureço a parte aqui da sombra com berinjela, um pouquinho mais e vou puxando ele aqui no meio, ó, tá? Vem com um pouquinho a mais do berinjela e já vou fazer aqui, ó, a sombra que o talinho da uva faz aqui nela mesma, tá? E depois eu vou reforçar para vocês verem bem certinho. Volto com mais uma pinceladinha do azul ardósia. Notem, ó, que eu vou dando batidinhos até conseguir esfumar bem essa cor aqui em cima da uva. Venho com a isca do branco, passo um pouquinho, só pra dar aquele pontinho de luz, mas não posso deixar branco, branco, tá? Já venho pincelando para poder fazer a junção dele com o azul e com flor de malva. Aqui, ó, do lado de cima desse risquinho, que é a sombra do talinho que eu fiz, dou uma pinceladinha também para deixar um pouquinho mais visível o meu desenho. Ajeito aqui, ó, essa pinceladinha que eu dei com azul ardósia, eu vou trazendo, ó, até aqui embaixo. E dessa maneira, ó, eu já fica mais evidente o meu desenho, eu separo uma uva e outra, tá? Já venho aqui, ó, para essa uva da frente.
Começo, ó, como ela está bem à frente, ela vai ficar um pouquinho mais clara. Então, eu começo ela com flor de malva, venho aqui pelo lado de baixo também, dou umas pinceladas, já levando a tinta em cima do risco com flor de malva, contorno aqui por cima, ela vai ficar um pouquinho mais clara. Venho com uva, completando aqui, ó, esse desenho, fazendo a junção dessas duas cores bem certinho. Aqui também, ó, mais uma pinceladinha do uva, ajeito bem certinho, faço a união das cores. Venho, ó, com o pincel número 2, aqui, ó, já começo a jogar um pouquinho do berinjela e eu vou escurecendo, ó. Notem que esse berinjela eu vou passando também com pinceladinhas, ó, é para ficar marcadinha mesmo, tá? Faço a junção bem certinho, já vou deixando ó, alguns lugares sem, venho com um pouquinho do azul ardósia, já vou passando aqui, ó, para dar aquele efeito na uva, venho, ó, com um pouquinho mais, pego esse azul ardósia com um pouquinho, bem pouquinho do branco e do flor de malva, para ficar esse tom bem clarinho, vou jogando, ó, essa mistura em vários lugares, tá? Aqui também dou uma pinceladinha, aqui, ó, aqui perto da superfície vai ficar mais claro. Aqui eu venho com um pouquinho do flor de malva e do branco, já venho com uva, ó, fazer essa mistura e ficar nesse tom. Volto com o azul ardósia, dou uma pincelada aqui, ó, aqui também. Jogo mais um pouquinho, vou mesclando, ó, vou misturando essa cor bem certinho em cima aqui da minha fruta. Volto com a isca do branco aqui, ó, e vou espalhando, ó, essa tinta dos lados, deixando só o pontinho central mais claro, tá? Dou uma pinceladinha aqui embaixo também. Aqui, ó, ajeito mais um pouquinho, dou mais uma misturada para ficar com um tom mais acinzentado. Aqui, ó, apareceu um bichinho que eu tirei, tá tão natural que acabou até aparecendo um bichinho, tá? É pra chuva, tá, gente? Venho aqui, misturo, ó, dou mais uma clareada nessas uvas que tá por trás, com a pinceladinha do flor de malva. Aqui onde que eu tô clareando na parte da frente, vai aparecer o talinho, tá? Essa daqui, ó, ela tá por cima, então eu vou clarear um pouquinho mais, tá? Aqui, ó, também jogo só uma sujeirinha de tinta, ó, porque eu quero que elas fiquem um pouquinho mais claras do que essas que estão mais no meio desse cacho. Essa daqui, ó, só uma pinceladinha, bem pouquinho do flor de malva e pronto, ó. Eu já venho aqui pro outro lado para fazer as outras uvas. Como aqui tá do outro lado, tá na parte mais escura do meu trabalho, essas uvas aqui vão ficar mais escuras, tá? E a gente vai pintar juntinhos. Ó, preencho aqui essa parte, porque aqui, ó, é uma uva que tá lá por trás das outras, tá? Começo aqui, ó, com uva, preencho toda essa parte, venho, ó, já com berinjela, preencho aqui, ó, fazendo o contorno aqui dessa outra uva, venho até aqui, jogo mais um pouquinho, venho, ó, com berinjela aqui no cantinho, completando o risco da minha uva, já pego uma pincelada do azul ardósia, passo aqui, ó, pra dar aquele efeito de poeirinha na uva. E aqui, ó, já deixo um pouquinho mais claro, que é onde que vai sair o talinho dessa uva. Dou uma pinceladinha a mais no azul ardósia, pego com uma isca do branco, dou uma pinceladinha aqui no meio, volto com um pouquinho do berinjela para escurecer aqui um pouquinho, ó, e vou pincelando junto para mim trabalhar essas cores. Desse lado aqui também, já dou uma sujeirinha do azul e já passo para a próxima uva, ó. Começo novamente com o uva, aqui, ó, já venho para o berinjela, aqui no canto também, passo o berinjela, uma pincelada do uva para mim completar essa uva aqui, ó, tá?
É confuso falar uva para pintar a fruta uva, mas eu estou usando a cor uva, como eu disse, tá, gente? Venho com a pinceladinha do flor de malva para dar uma claridadezinha aqui nessa uva, uma pincelada do azul ardósia para dar aquele efeito de pozinho aqui nessa uva lá de trás, ó. Como eu disse, elas vão ficar um pouquinho mais escuras. Venho com a isca do flor de malva, bem pouquinho, ó, só na beiradinha para identificar o desenho, para deixar mais definido aqui o desenho da uva, com bastante cuidado. Pronto, ó, já passo aqui para a próxima uva. Essa uva aqui ainda tá um pouquinho mais escura, então aqui eu ainda vou acrescentar o preto, tá? Começo aqui, ó, com um pouquinho do berinjela e do preto. Aqui, ó, também já coloco um pouquinho dessa mistura, faço a junção aqui, ó, bem certinho, deixo esse espacinho, venho com também com um pouquinho do preto e berinjela e dou uma pincelada nessa uva de trás. Completo essa uva aqui, ó, com a cor uva, bem certinho, já levo a tinta em cima do risco, faço a junção bem certinho com o berinjela e o preto, tá? Volto novamente com um pouquinho do preto para me escurecer aqui, ó, um pouquinho mais do preto nessa região e jogo lá na uva anterior também, ó, tá? Principalmente para definir uma uva e outra. Venho, ó, com um pouquinho do azul ardósia, jogo aqui, ó, naquela partezinha onde que fica mais claro, porque vai sair o talinho, e vou fazendo, vou espalhando ele com pinceladinhas, assim como eu fiz nas outras, tá? Um pouquinho mais, jogo aqui por cima, ó, vou jogando a tinta bem aos pouquinhos com o pincel número 2, vou jogando a tinta e dando pinceladinhas, tá? Pra ela ficar com aquelas marquinhas mesmo. Pego um pouquinho do branco com azul ardósia, menos branco, mais azul ardósia, e jogo bem pouquinho, ó, e vou trabalhando, só para dar aquele esfumadinho aqui nessa uva, ó. Jogo bem pouquinho tinta e vou trabalhando, ó, para ficar com esse efeito. Aqui, ó, já joguei uma isca e vou, ó, misturando, espalhando nas laterais para ficar dessa maneira. Venho, ó, com um pouquinho do azul ardósia, vou pincelando, ó, em alguns lugares para ficar algumas marquinhas bem suave. Aqui, ó, também, e aqui, ó, perto da superfície. Mais um pouquinho. Aqui, ó, do azul ardósia, jogo aqui com bastante cuidado, porque a superfície é clara, então vai refletir aqui nessa uva escura. Jogo um pouquinho mais e vou trabalhando, ó, pincelando bastante para ficar com essas marcaçõezinhas aqui, ó, bem natural. Venho, ó, com um pouquinho mais aqui na parte de cima também. Passo, ó, e vou misturando. Notem, ó, que essa uva aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais clara do que as duas primeiras lá do canto, porque ela tá um pouquinho mais à frente, tá? Isca, bem pouquinho, sujeirinha só do branco e venho, ó, pincelando em cima. Aqui, ó, ela pega uma leve claridade, tá? Bem pouquinho. Já passo para essa última uva. Venho, ó, com o uva. Passo um pouquinho aqui na parte de cima e na parte de baixo, já venho com berinjela e um pouquinho do preto, passo aqui, ó, agora eu vou completar mais com berinjela, esse lado aqui também, e já levo a tinta, ó, em cima do risco, contornando bem certinho aqui o meu desenho, tá? Faço o contorno bem certinho. Mudo o meu pincel, venho com o pincel número 2, o azul ardósia, passo um pouquinho aqui, ó, do lado de cima, que é onde vai vir o talinho, pegar o talinho bem de ladinho dessa uva. Começo a pincelar, ó, aqui pelo meio, tá? Para dar bastante volume nessa uva. Vou pincelando, observo na minha imagem de referência e vou puxando, ó, para alguns lugares, tá? Essas pinceladinhas para ficar aquele efeito de poeirinha, tá? Venho aqui embaixo, também com um pouquinho mais do azul ardósia,
pego ele com a sujeirinha do flor de malva, ajeito, ó, bem certinho, já pego uma isca, bem pouquinho, do flor de malva, jogo aqui no meio também e vou pincelando, ó, com bastante cuidado, deixando essa uva bem marcadinha, tá? Venho com sujeirinha do branco, bem pouquinho, passo aqui, ó, já vou trabalhando com batidinhos para unir essa cor, mas deixar o pontinho, ó, ali na uva um pouquinho mais clara, tá? Aqui, ó, já volto com um pouquinho do azul ardósia, dou uma batidinha aqui também, pelo lado de baixo, reforço aqui, ó, essa uva anterior com um pouquinho mais, aqui eu vou deixar elas um pouquinho mais clara, tá? Mas bem pouquinho. Venho, ó, com uma sujeirinha só nessa daqui também. E pronto, ó. Já venho para fazer os talinhos aqui dessa uva, tá? Pincel zero, um pouquinho do verde oliva e do sépia, faço uma misturinha dos dois junto com a aquarela silk. Primeiro, eu vou fazer uma voltinha nas uvas para tirar o talinho de dentro dessa voltinha, tá? Bem certinho. Aqui, ó, tá bem escurinho, mas eu já vou passar o verde pistache, ó, em volta, e vai aparecer bem certinho para vocês. Contorno aqui essa partezinha maior com verde pistache e de dentro, gente, eu vou puxar o talinho onde eu já passei o verde oliva e o sépia. Desenhando bem certinho cada detalhezinho, aqui a voltinha, ó, desse talinho, passo também um pouquinho mais do verde pistache, venho, ó, com uma isca do branco, pego ele junto com verde pistache, só para deixar aqui um pouquinho mais claro, tá? Volto novamente com um pouquinho do verde oliva para fazer o pedacinho daquele talinho da uva lá do canto. Venho, ó, aqui, ó, puxa aqueles galinho enroladinho que a uva tem, vem bem aqui, ó, sai do talinho, dou uma voltinha e vou finalizando ele com a pontinha bem fininha aqui, ó, usando mais o sépia, tá? Venho, ó, com um pouquinho do verde pistache, bem pouquinho, faço a junção dele aqui, ó, no começo do talinho das uvas. Aqui, ó, mais um pouquinho do verde pistache, passo aqui na volta também, pego um tiquinho só, passo aqui, ó, reforço esse sépia aqui na beiradinha, na pontinha desse galinho, venho, ó, com isca, só um pouquinho do branco, passo aqui, ó, mas dou uma misturadinha nele com o sépia, tá? Dou uma pinceladinha aqui, ó, bem pouquinho com verde pistache também. Já venho aqui do outro lado para fazer esses talinhos também, vou repetir o mesmo processo. Primeiro eu faço uma voltinha para daí tirar o talinho da uva, essa voltinha também faz parte do talinho, tá? É o comecinho aqui, ó, do talinho, onde pega na uva, daí é um pouquinho mais grosso. Venho com verde oliva e o sépia, eu já vou passando aqui nas outras uvas também. Aqui, ó, também. Notem, ó, que aquela parte onde eu deixei um pouquinho mais claro é onde eu vou começar esse talinho, tá? Aqui, ó, bem pouquinho, já venho passando um pouquinho do verde pistache. Vou tirando o talinho, já pego um pouquinho do verde pistache junto com esse verde oliva e o sépia, e aqui também, ó. Já passo, ó, um contorninho nesse miolinho, aqui, ó, já ligo essa uva aqui nesse talinho também, passo um pouquinho do sépia pelo lado de baixo do talinho e por cima uma isca do verde pistache. Aqui, ó, ajeito essa voltinha, venho aqui nessa outra uva, ligo ela no talinho com bastante cuidado, de um lado mais sépia, do outro lado um pouquinho do verde pistache, trago, ó, o talinho até aqui nessa uva, ele passa aqui, ó, perto. Notem, gente, que a sombra que eu fiz na uva, na hora que eu pintei ela, ó, é a sombra desse talinho aqui, ó. Estão vendo ali bem certinho? Passo o verde oliva com sépia, depois eu venho com um pouquinho do verde pistache e faço aqui, ó. Aqui eu vou fazer o talinho dessa uva,
puxo, ó, um talinho aqui para essa uva também, com verde oliva e o sépia. Aqui, ó, vou fazer um talinho viradinho para essa uva, a pontinha onde o talinho liga na uva tá lá, escondidinho lá atrás dela. Aqui, ó, vai aparecer bem de ladinho nessa uva, venho com um pouquinho do verde pistache para ficar mais visível esse talinho. Aqui, ó, desenho só um pouquinho, aquela partezinha ali que da voltinha que fica um pouquinho alto. Aqui também jogo um pouquinho só do verde pistache, bem pouquinho para ficar mais visível. Aqui, ó, vou ajeitando, ó, a parte dessa sombra, ó, dou uma pinceladinha a mais com o berinjela. Aqui, ó, vou fazer a sombra do talinho também, com um pouquinho do berinjela, pincel zero. Volto novamente com um pouquinho, bem pouquinho, do verde pistache, para me reforçar em alguns lugares. Aqui, ó, ajeito um pouquinho mais esses talinhos, aqui também, porque ele tá mais à frente, ó, então ele vai ficar um pouquinho mais visível. Ajeito a partezinha mais grossa do talinho e pronto. Venho com um pouquinho do sépia e do amarelo bebê para mim fazer o talinho aqui da pera. Então, venho com sépia, vou desenhando aqui o talinho, ó, fazendo uma voltinha. Venho com mais um pouquinho, posso pegar junto com esse sépia aquela misturinha que eu fiz para fazer os talinhos da uva, tá? De sépia e verde oliva. Desenho aqui o talinho bem certinho, venho, ó, com mais um pouquinho, fazendo o desenho bem certinho, dando uma viradinha nesse talinho, ó, deixando ele meio virado, né? Venho, ó, com a pinceladinha do amarelo bebê, vou começar jogando, ó, aqui nessa viradinha. Vou deixar esse meio aqui um pouquinho mais claro, venho com um pouquinho mais, passo aqui, ó, com bastante cuidado, venho contornando essa parte aqui, ó, do talinho, venho com um pouquinho mais, uma isca do branco, dou uma claridade aqui, pego um pouquinho mais do sépia e do verde oliva, vou contornar com risco bem fininho aqui por cima e pelo lado de baixo também. Feito isso, ó, gasto a sujeirinha de tinta que tem no meu pincel, aumentando aqui, ó, fazendo algumas marcaçõezinhas aqui mais nessa pera, tá? Pego, ó, um pouquinho do sépia para mim fazer a sombra aqui, ó, nos meus elementos, tá? Como eu expliquei para vocês, gente, a luz entra pela minha esquerda, então a sombra dos elementos vai ficar à minha direita, tá? Passo esse sépia aqui, ó, por baixo da pera, já passo um pouquinho, bem pouquinho também em cima da pera aqui pelo lado de baixo. Vou dando uma pinceladinha, ó, só para gastar a sujeirinha de tinta do meu pincel. Venho com mais um pouquinho aqui, ó, também no cantinho, escureço um pouquinho aqui, ó, tá? E já venho aqui pra uva, ó. Venho com um pincel um pouquinho menor, agora pego o pincel número 4, o meu tá bem velhinho. Passo aqui, ó, com cuidado, aqui por baixo da uva, um pouquinho mais. Vou deixar mais escuro próximo da uva e vou espalhando. Venho nessa daqui, essa daqui, ó, fica um pouquinho mais puxado, né? Então, eu passo aqui, ó, bem aqui no pezinho da uva e vou puxando, ó, um pouquinho mais essa daqui, tá? Ela tá de comprida, por causa da posição que a luz bate nela, então vai ficar um pouquinho mais comprida. Como eu disse pra vocês, ó, a luz do lado esquerdo, a sombra do lado direito, tá? Uma é o contrário, vai ficar ao contrário da outra, tá? Então, ó, venho aqui também com mais um pouquinho do sépia, pego esse sépia junto com a aquarela silk para ficar um pouquinho diluído e fácil de trabalhar. Aqui, ó, essa uva tá mais atrás da pera, ela tá por trás. Então, ela vai aparecer só um pouquinho aqui, ó, no pezinho, tá? Gente, observa bem certinho quando for fazer um desenho assim mais realista, os pontos de luz, coloca nos lugares corretos, não exagere no ponto de luz, capricha na hora de fazer a sombra dos elementos, coloca de forma certa e nos lugares certos, tá bom? Aqui, ó, venho com um pouquinho também
Essa daqui, ó, por ela estar um pouco mais de pé, a sombra vai ficar bem pouquinha e passo sujeirinha de tinta no pincel entre uma uva e outra. Essa daqui, ó, também, a primeira, vai aparecer só um pouquinho aqui, ó. Reforço aqui, ó, mais um pouquinho. Aqui também. Venho, ó, com uma sujeirinha, bem pouquinha tinta no meu pincel, de azul ardósia, passo aqui, ó, porque próximo aqui da superfície, ela vai refletir na uva, então vai ficar um pouquinho mais clara, nessa daqui e aqui também, só sujeirinha mesmo, tá, gente? As uvas não é pra mudar a cor, só sujeirinha mesmo. Aqui também eu jogo mais um pouquinho, só sujeirinha, reforço aqui, ó, de um lado e do outro da sombra que eu fiz com berinjela aqui em cima de algumas uvas. Essa daqui também tem, pega sombra, né? Então, eu venho com sujeirinha do azul e passo um pouquinho só de um lado e de outro para deixar essa sombra um pouquinho mais visível, tá? Só um pouquinho. Aqui também, volto com um pouquinho do berinjela e deixo a sombra um pouquinho mais forte. E o nosso trabalho concluído fica dessa maneira. Se você é novo por aqui, gostou desse trabalho, não esqueça de se inscrever, deixar aquele like caprichado, porque esse trabalho foi feito com muito carinho para vocês. Eu espero que vocês gostem.